Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e no vídeo de hoje a gente vai compreender como somos manipulados pelas grandes corporações e como se libertar disso. Eu nasci em 84, então se você é dessa época, provavelmente você vivenciou ali nos anos 90 a famosa TV Colosso. Attention, c'est la ordinateur à promet, t'as la même étoile. E é bem nostálgico, né? A gente lembrar disso. Eu assistia bastante. E talvez você lembre do Roberval. Roberval, o ladrão de chocolate. Até de repente... Boa tarde. Boa tarde, tudo certinho? O senhor sabe, eu não queria alarmá-lo, mas eu sou da Polícia Secreta. É mesmo? Sou sim. E esse vídeo que você viu era um quadro, né, da TV Colosso, para quem não conhece, era um programa infantil. Ora, mocinha, você está vendendo esses chocolates? Não tô, não. Está vendendo chocolate com licor? Não. Vendendo chocolates com licor e sem licença? Não. Sabe quantos anos de cadeia pega quem vende chocolates com licor e sem licença? Eu só estava admirando o chocolate. Você pode contar essa lorota para os seus amigos, mocinha. E isso passava para as crianças. A forma de manipulação, de enganação, era muito comum. A gente nasceu com essa cultura, o jeitinho brasileiro. Tem essa propaganda também que é muito famosa. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. E isso representa, né, muito da característica do brasileiro, dessa malandragem. E sem querer a gente fica cultivando um pouco isso. Isso está no nosso consciente. Bom, mas se você não é da minha época, ou se você é, digita aí nos comentários. E se você não é, me diga qual que é a tua influência nostálgica. Porque é através dessa nostalgia que a gente é capturado por esses processos de manipulação. Bom, pelo menos isso é uma das formas de você ser capturado por essa memória afetiva. E essa manipulação pela memória afetiva é um golpe baixo, porque mexe com as nossas emoções e fica muito difícil ignorar, porque essas emoções, elas trazem um processo muito forte dessas memórias. Então, por causa disso, a nossa atenção ela é sugada, ela é capturada. E é muito fácil fazer isso através das redes sociais hoje em dia. Eu tenho certeza que se eu não tivesse trazido esse tema da TV Colosso aqui para esse vídeo, ele não seria muito relevante. Tenho certeza que muita gente está entrando nesse canal agora do Yoga da Alma por causa dessa nostalgia da TV Colosso. A pessoa foi fisgada. Eu trouxe essa memória porque é uma relação que a gente cria. Porque eu tive essa memória e você também tem. E mesmo que você não tenha, você tem outro processo nostálgico que talvez você vai fazer alguma referência. Então esse é o ponto principal que eu quero abordar aqui com você. Essa chantagem emocional que as pessoas aprenderam a fazer muito bem através das redes sociais. O que faz a maioria dos conteúdos serem atrativos é essa chantagem emocional através da nostalgia. Ou seja, também por um assunto absurdo demais, ou muitas vezes também por aquela manchete apelativa dos assuntos quentes que estão acontecendo no momento. Então, as pessoas foram aprendendo esses processos, esses gatilhos, né? E isso chama a atenção e a gente cai e a gente é fisgado. E nem sempre a intenção é maligna. É uma forma de chamar a atenção, né, para o conteúdo. Mas de toda forma, todo esse processo chama atenção e grita, né, para o teu subconsciente ali, para aquela memória afetiva. A tua memória afetiva seja impactada e você seja atraído a determinado conteúdo através desse elemento. E não só isso, toda a mecânica dessas plataformas, né, o YouTube, o Instagram, eles utilizam de certos elementos que puxam para essa chantagem emocional. O próprio like, você meio que é obrigado, entre aspas, né? Não é que é obrigado, mas é a única forma de interação para trazer relevância para o conteúdo é você dizer que gosta ou não gosta. É um atrativo emocional. É baseado em emoções. Não tem jeito. Tudo que a gente faz tem um processo emocional. E, portanto, as ferramentas tecnológicas, elas seguiram esse modelo, né, de condução e interação através, né, dessas emoções, de gosto ou não gosto, dessa polaridade emocional. E isso é um aspecto bem superficial da nossa mente. Então a mente
superficial, ela fica nesse gosto, não gosto. Eu já falei isso em vídeos passados. O interessante é a gente conseguir sempre acessar uma mente meditativa, que fica um pouquinho acima dessa questão de gostar ou não gostar. Porque se você ficar apenas no gostar e não gostar, você fica nesse barco, oscilando aí, navegando nesse oceano conturbado. E não consegue se estabilizar, né? Ou seja, para que você tenha uma estabilidade emocional, você precisa ter o mínimo, né, dessa mente meditativa ou dessa mente neutra, né, que consiga enxergar essas polaridades e não ficar à deriva nisso, né, não ficar oscilando nesse processo emocional. Wilson! Wilson! E olha que doido, eu acredito, isso é uma especulação minha, que no futuro os nossos filhos e netos, eles vão olhar pra gente e vão falar assim, eu não acredito que vocês tinham que dar like, ou até mesmo eles vão dizer que não acredito que vocês tinham redes sociais. Porque eu acredito que daqui a um tempo isso tudo vai ser modificado. Essa forma de interação social que a gente tem aqui nas mídias digitais, né? Você clicar num coraçãozinho para poder interagir, isso é um tanto infantil, no sentido pejorativo mesmo dessa palavra, sabe? Porque existem muitas coisas infantis que são muito mais maduras do que isso, né? Você ficar mendigando questões emocionais. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho um tanto ridículo esse mecanismo das redes sociais que impulsionam o conteúdo pelo tempo de tela ao invés da relevância, da importância do conteúdo. E as corporações, elas vão falar o quê? Que é o algoritmo. O algoritmo, ele segue essa tendência que as pessoas ditam. Ou seja, elas vão curtir conteúdos mais apelativos e o algoritmo vai entender que isso é relevante. Mas isso é ridículo, né? Porque olha o tipo de seleção que a gente faz, né, de conteúdo. Então, a gente ainda não amadureceu, pelo menos não nessas plataformas digitais e nessas redes sociais, essa comunicação inteligente, né, de priorizar aquilo que é realmente importante e não aquilo que a gente gosta. O sábio, ele vai dizer o seguinte: faça aquilo que é necessário, não aquilo que você gosta ou não gosta. E a gente tem dificuldade de aplicar isso na nossa vida. Então as redes sociais, de certa forma, elas só manifestam essa nossa dificuldade. E muito desse mecanismo dessas redes sociais foram elaborados por estudantes. Se você for ver a história do Facebook, que antecede a Meta, né, que hoje engloba Facebook, Instagram. Mark Zuckerberg era adolescente, né? Então ele estava lá com os seus desejos de adolescente, de identificação com o mundo, criando uma plataforma e que hoje se estabeleceu como uma grande corporação, mas nasceu de um processo adolescente. O adolescente, ele está com aquele processo emocional em ebulição. Isso ainda repercute nessas redes sociais. E voltando um pouquinho da questão nostálgica, quem é do meu tempo vai lembrar do Orkut. E você sabe o que é Orkut? Eu não sei. Tá parecendo com iogurte, um refrigerante novo. É a nova mania na internet, um site em que só entram amigos. Que bombou muito por causa das comunidades, que era alimentada pelo ego das pessoas. A maioria das comunidades que se destacavam não eram por intuitos nobres, eram os grupos que as pessoas criavam uma grande identificação, por afinidades e gostos. Tinha uma comunidade que eu fazia parte que tinha uma foto com um monte de batatas. Aí você clicava na comunidade, é só um monte de batatas. Era uma piada, então tinham várias comunidades que eram só pela piada e tinha muitas pessoas que seguiam porque achavam aquilo divertido. Então muito dessa nossa comunicação confronta esse processo de entretenimento, mas está muito ainda relacionado a essa identificação de gostos, né? Não tem jeito. É só ver como hoje em dia os comediantes são muito fortes aqui no Brasil, porque o humor, ele foi refinando esse processo de identificação. Então você não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, né? Que você cria um laço muito rápido se você conta uma piada. Se você quebra o gelo através de alguma coisa nostálgica. Então isso é natural na nossa sociedade, não tem problema em relação a isso. Your dreams, goals and desires. Seus sonhos, objetivos e aspirações é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso.
E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você? Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso. Porque muitos deles são mais velhos do que você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade. Yes or no? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? A questão é que as corporações institucionaram esse processo através dos algoritmos. Então, basta um indivíduo começar a perceber esses pontos em comum de criação de laço entre pessoas através dessas identificações de gostos e começar a criar certos padrões, e a pessoa vai ter uma forma muito didática de interação e, por que não, de manipulação desses grupos. E isso não é uma coisa nova. Isso já se faz há muito tempo. A questão é que hoje se potencializou com as redes sociais. Todo indivíduo ele meio que consegue perceber isso ou está aprendendo. Existem cursos que ensinam esse processo de você identificar essas relações e criar conteúdos através dessa forma de manipulação. É só olhar para os políticos e as lideranças, elas sempre fizeram isso. Mas a questão mais agravante de tudo isso é que hoje em dia tudo isso está concentrado nessas big techs, que começaram como corporações de tecnologia, que desenvolveram essas ferramentas que a gente utiliza até hoje, pelo menos o esqueleto disso, né, dessas redes sociais, e se tornaram gigantes, não porque ainda são empresas de tecnologia, mas são enormes hubs que manipulam a informação de tudo que está acontecendo na rede, porque ficou muito sofisticado. A inteligência artificial hoje em dia está sendo usada para isso, para poder selecionar conteúdos e direcionar de forma mais precisa. Com base no quê? Nesses gostos, nesses processos de identificação que a gente manifesta. A gente mesmo estampa isso nas nossas redes sociais. Eu gosto disso porque você compartilha conteúdo, você fala sobre determinado assunto. Então a tecnologia só juntou os pontos e conseguiu comercializar muito bem isso. E tudo isso que eu estou falando provavelmente nem é muita novidade para você. Você entende isso. Hoje em dia é até comum você falar sobre algo e você está com o teu celular perto, depois você vai fazer uma pesquisa no celular, determinado produto que você falou começa a aparecer. Porque não é uma grande conspiração. Isso são processos tecnológicos que são bem refinados. Eu sei porque eu fiz faculdade de sistemas de informação antes de trabalhar apenas com yoga. Eu sempre fui fascinado com esse processo de informação, de você acessar a fonte de tudo. E é claro que eu vou encontrar isso muito mais no yoga, porque a fonte desses processos de informação que estão na internet é um tanto raso, porque ele fica nesse processo de identificação apenas. Mas a questão é que não basta ser apenas uma corporação. E aqui eu faço a relação com a fábrica de chocolates. E eu volto lá para o Roberval. Então não basta fazer apenas uma fábrica de chocolates. É preciso também criar uma fábrica de influenciadores que vão alimentar a ideia de que você precisa comprar chocolate o tempo todo. É isso que está acontecendo hoje em dia. Primeiro foi criado os algoritmos e agora eles foram atualizados com as inteligências artificiais e que faz todo esse processo de forma muito automática e muito refinada também, de manipulação de informação, porque consegue costurar muito bem esse laço com a nossa dependência emocional e que tudo isso opera na maioria das vezes no nosso subconsciente, ou seja, a gente não está percebendo. Eu conscientemente te conduzi para cá, trazendo essa referência da fábrica de chocolates, da TV Colosso, do Orkut, trazendo esse balaio de nostalgia. Mas o tema principal aqui é domínio mental e emocional. Porque é nisso que o yoga trata. Você conseguir dominar a tua estrutura psíquica
química mental e emocional. Mas o que acontece nas redes sociais é uma grande teia de interesses, costurado por essas linhas emocionais, de dependência emocional, de nostalgia, etc. E cria um grande tecido, vamos chamar assim, de inconsciência coletiva. Então essa mente inconsciente ou automática está o tempo todo buscando se apegar àquilo que gosta e se afastar daquilo que não gosta. Isso é um dos grandes ensinamentos de Buda. Todo sofrimento vem do apego ou aversão. E é onde a grande maioria se encontra. Mas olha como é interessante. Sabe por que grandes mestres foram perseguidos e assassinados ao longo da nossa história? Porque é impossível manipular um ser que é consciente. Você pode pegar esse sábio, esse mestre, torturar e até matar ele. Mas isso não vai alterar o seu estado de consciência plena. Porque o mestre ele aprendeu através do autoconhecimento, com a própria experiência desperta. Ele não acreditava numa ideologia ou no que disseram. Ele realmente vivenciou um estado pleno dentro de si. E assim ele se deu conta de quem ele realmente é, para muito além do corpo, da mente e das emoções. Então nós que acabamos sendo manipulados por essas identificações de apego ou aversão, somos levados facilmente por esse fluxo emocional. Seja na eufórica idolatria daqueles que alimentam esses desejos, ou na ira daqueles que ousam quebrar esses desejos. E o papel do mestre sempre foi quebrar o ego do aprendiz. O mestre ele nunca está ali para ficar alimentando esses desejos de apego ou aversão. E esse processo de quebrar o ego é sempre doloroso, porque a gente está muito agarrado a esses desejos. Mas mesmo assim, naquele mestre, naquele professor, sempre existe um estado de compaixão, de paciência e uma verdade profunda, porque ele está ali ensinando a partir desse estado de consciência. E esse estado de consciência é livre, completamente livre desse sistema de apego ou aversão. E é nesse momento que aquele que resolve seguir os passos desse que aprendeu através da consciência, se libertar disso através da transformação. Ele sai do que a gente chama dentro do yoga da roda de samsara, do cachorro correndo em volta do próprio rabo. Ele sai desse fluxo que não chega a lugar nenhum, porque o apego e a aversão te mantém num ciclo limitado. A roda de samsara também é muito parecido com o filme Matrix. Vamos resgatar de novo a nostalgia. Eu sempre tenho um carinho muito grande por Matrix, porque foi um filme que me impactou bastante. Então no filme a gente vê essa jornada de você sair desse campo de ilusão e conhecer a realidade. Então a gente sempre tem essa possibilidade de sair desse ciclo vicioso, ilusório e reconhecer a verdade, né, a realidade. Porém, sair da roda de samsara ou sair da Matrix é um ato que só você pode fazer. Mestre nenhum pode fazer por você. Ninguém faz por você. Você não tem como terceirizar isso. Mas, para você conseguir fazer por conta própria, primeiro você precisa de um direcionamento correto. E esse direcionamento vem de alguém que estava mergulhado nesse processo de consciência. Lá no filme do Matrix, o Neo precisou do Morpheus para se libertar. Mas você não precisa se levar por esse clichê também, dessa jornada do herói. Não é só assim que funciona. Você pode se libertar por conta própria. Porque, novamente, no fundo é só isso que acontece. Você contigo mesmo. O mestre, o professor, o guia, ele está ali apenas para apontar o caminho correto. Então a prova de que você está se libertando é perceber que não é o Roberval que me influencia a comer o chocolate. Ou que no caso do Roberval, ele influencia a dar o chocolate para ele, né? Porque ele sempre roubava o chocolate. Mas entender que essas influências é apenas um gatilho. É sempre o nosso padrão emocional que nos conduz ao desejo. Perceber isso é um passo muito importante. A maioria não está preparada para aceitar isso, de que é você que reverbera esse estado de inconsciência. Não é porque o outro está te influenciando que a culpa é desse que influencia. Então, portanto, para você se libertar completamente desses apegos emocionais, é preciso de um domínio desse estado pleno de consciência. E você tem esse domínio aí com você, já nesse momento. Mas é preciso se livrar de todo esse sistema viciado que está encobrindo isso, para que daí você consiga acessar esse estado pleno em você. E é por isso que existe essa tecnologia, a mais revolucionária de todas, muito, muito além do que essas redes sociais,
que é o yoga. É a tecnologia mais revolucionária que o ser humano já inventou. Porque é através do yoga que você vai perceber e manifestar esse domínio do próprio ser. E não se deixar levar por esses desejos de apego à aversão. Aí você talvez pode pensar, bom, lá vem o Hari fazendo a pregação do yoga para entrar nessa seita, nesse processo religioso que é o yoga. Primeiro que o yoga está livre de qualquer sistema de crenças. Na verdade, o yoga ele sempre vai te libertar de qualquer corrente baseada em crenças, em dogmas. E, portanto, algo que eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você experimente por conta própria. E eu duvido alguém conseguir elaborar uma tecnologia mais simples e refinada que o yoga, que é um instrumento gratuito. Você só precisa de um corpo e de uma mente para poder utilizar. Aí você pode dizer, mas eu não sei como é que faz, tem que fazer aquelas posturas, ou eu não tenho tempo para fazer isso. E eu entendo, porque eu sei o quão reativo é o seu padrão emocional, porque assim foi em mim também. Eu era muito reativo. Falava de yoga, eu fugia como o diabo foge da cruz. Mas era exatamente o que eu precisava, porque a gente é resistente à mudança. E, portanto, esse é o nosso maior desafio, que o yoga ajuda a enfrentar, derrubar essa resistência física, mental e emocional. E é por causa disso que eu venho desenvolvendo, durante todos esses anos que eu pratico yoga, um processo de transformação, que no yoga a gente chama de sadhana, a prática individual, que só você faz, você não precisa falar para ninguém que você está fazendo essa prática. É algo muito íntimo, muitos chamam sadhana de prática espiritual, porque você faz para si, como um processo de conexão muito profunda. Eu estou fazendo agora, nesse momento, um ciclo de 52 dias, onde eu coloco as práticas que você só precisa seguir o vídeo e pronto. Você só precisa de 15, 20 minutos do teu dia para poder executar. Mesmo que você nunca tenha feito nada de yoga. Tudo sentado na cadeira. Você só precisa ter determinação para querer transformar a tua vida. Mas se você não quiser, tudo bem. Você talvez possa ficar aí refém dos algoritmos, refém do próprio ego, dos padrões emocionais, ou buscando fugir aí dos Robervais da vida. Mas o meu papel aqui é mostrar que é possível se libertar dessa ilusão. Bom, eu sempre deixo o link aqui, se você quiser entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, para a próxima jornada de transformação. Por hoje é isso. Se possível, dá o like, compartilha, faz todo esse processo de afagar o ego aí do algoritmo, que a gente ainda está utilizando esse processo. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão.